Eu sou Denise Nobre e mais uma vez estamos abrindo as portas do Saramban, o seu podcast de literatura coreana. Hoje para falar de um livro que é um queridinho no mundo todo, inclusive aqui no Brasil não sai das listas dos mais vendidos, que é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do monge Hemin Sunim. E para hoje nós temos aqui no estúdio o comeback da Bruna! Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Bruna Giglio, estou de volta à metade do Sarang Bang, né? Tava só Sarang, aí chegou o Bang, ou ao contrário, não sei. Tô muito feliz de estar de volta, senti falta, assim, de trocar com as convidadas e tudo. E vamos embora falar desse livro que eu já tinha lido, reli, né? E ele furou milhares de bolhas possíveis, né? Vai ser legal falar dele finalmente. Isso aí, a gente também sentiu sua falta, seja muito bem-vinda. Obrigada. Galera, bora lá. Vamos dar os recadinhos, Bruna? Sim, beleza. Primeiro para avisar que esse meu comeback é junto com uma nova temporada, né? A temporada também com o apoio da LTI Korea, que é o Sentindo e Refletindo sobre o Mundo com a Literatura Coreana. Então, a ideia é trazer livros que vão, de alguma forma, colocar a gente para pensar o nosso espaço nesse mundão, como a gente está reagindo aos eventos que estão acontecendo no mundo. A gente pegou livros bem diversos, tem até livros infantis nessa temporada. Então é isso, temporada nova, vamos que vamos, recadinhos de lançamentos, né? Eu vou lendo aqui então a nossa colinha. Temos Uma Garça Entre Lobos e Red Palace, 2 livros da Panini Books, da June Her. Temos Água, da Suzy Lee, tradução da Ará Cultural, editora Caixote. Pelos Olhos de Shisun, de Chon Seran, tradução Guilherme Miranda e editorial Planeta. O Fenômeno Jungkook, da Mônica Kim, que é uma biografia, né? Então não é ficção, da editora Bestseller. Filhos do Céu e da Ursa, esse aqui é um que a gente estava aguardando desde o ano passado, faz um ano já que a gente está aguardando esse livro, que é do Emiliano, que já veio aqui, inclusive. O nome completo é Filhos do Céu e da Ursa, a história da Coreia, dos primórdios até o século XXI, saindo pela editora Planeta. Inclusive, quando sair esse episódio, vai sair antes da sessão de autógrafos, né, do lançamento deles, que vai ser na Martins Fontes. Então, já fica aí esse recadinho também para vocês comparecerem. Bom, livros na pré-venda. Lembrando que todos esses livros que a gente está mencionando aqui vão estar aqui embaixo, descritos também para vocês comprarem e pesquisarem. Temos Camélias e Outras Histórias, de Kim Yoo-jong, tradução da nossa amiga Camila Juzumas, saindo pela editora Urso. A Incrível Loja de Perfumes, de Jin Solar, tradução Maria Furtado, colega minha lá da turma de coreano da USP. Inside Books, é a editora. Pão de Nuvem, mais um da Bequiná, a mesma autora de Balas Mágicas, que a gente tanto ama. Tradução também da Ará Cultural e saindo pela Companhia das Letrinhas. A Garota da Cabine Telefônica, outra tradução da Núbia Tropé, que está bombando, saindo pela Rocco. E por último, Tudo é Música, Miran, que também é tradução da Ará Cultural e está saindo pela SM Educação. Muitos livrinhos, hein? Vamos ter muita coisa para trabalhar aqui no podcast também, né? Poxa, é mesmo. Bom, entrando então no tema do episódio, acho que classificação é uma indicação livre, né? Porque não fala de temas tabus e nada, é tudo bem leve, bem tranquilo, né? Acho que qualquer pessoa que seja já um leitor autônomo pode pegar para ler com tranquilidade. Tem bastante páginas, mas tem muita ilustração e também tem como se fossem pílulas, né? Então não é assim também uma leitura muito cansativa, não, é bem tranquilo. Inclusive o próprio Sunim, ele fala, né, que o conselho dele é que a gente leia aos pouquinhos, então Sim. Também não é uma leitura que é para ser densa, né? Exatamente. E o Hemin Sunim, como a gente falou no começo, ele é um monge, né? Então ele é um monge do Zen budismo, que foi professor também, né, numa universidade no Massachusetts, na Faculdade de Artes Liberais. E esse livro, na verdade, ele veio, né, ele é fruto aí dos posts que ele fazia no Twitter e no Facebook. E aí uma editora achou interessante, porque estava fazendo muito sucesso, as pessoas chamando ele aí de mentor de cura, Nossa. Né?
E aí ele, em 2012, ele foi contatado por essa editora para reunir esses posts e publicar como um livro. Aí acredito eu que esses comecinhos de cada parágrafo deve ser exclusivo, né? Porque aí ele fez uma introdução, reuniu cada post por tema para poder transformar realmente em um livro, assim. Sim. E ficou assim, é bem tranquilo, como a Bru falou, a melhor opção seria mesmo ler aos poucos, porque eu acho que se você ler tudo de uma vez, nem fica tão legal, né? Porque começa a ficar muito maçante, repetitivo, porque, né, tá falando ali só de good vibes. Então, realmente, ler como pílulas. Né? Esse livro, eu tenho esse e o Amores Imperfeitos. Amor pelas Coisas Imperfeitas. Isso, obrigada. E eles ficam assim, do lado da cama. É você ir deitar, ler ali uma página ou duas, fecha, dorme. Então, é nesse estilo, né? Sim. E além disso, também ele veio... foi publicado, então, na Coreia em 2012, né? Em outros países também. E aqui no Brasil em 2017, pela editora Sextante, numa tradução aí do inglês, né? Uhum. E desde então é sucesso, não é mesmo? Desde então é sucesso, a gente conferiu, então esse livro aqui ainda está no top 1, ele é o primeiro livro na categoria espiritual e autoajuda. E, para nossa surpresa, o segundo e o terceiro lugar também é de um livro dele. Então, atualmente ele tem 3 livros, ou 4, né? Tem o mais recente, se eu não me engano, esse que está em segundo... É o mais recente. É o mais recente, não é? Enfim, mas a pegada é parecida, então, ilustrações belíssimas ao longo dessas pílulas e também nesse formato de reflexões curtas e textos reflexivos depois, é assim. Então, é impressionante, né? Você falou da ilustração e eu até tenho esse comentário bem... Não sei você, mas o primeiro e o segundo dele que saíram aqui, que são esses dois, né? As coisas que você só vê quando desacelera e o Amor pelas Coisas Imperfeitas, são na capa azul. Sim. E eu achei isso uma péssima escolha, porque eu confundo os dois por conta disso. Eu confundo. E também tem amarelinho, então a mesma paleta. São muito parecidas. É mesmo, eu não gostei. Pra ficar bonitinho a coleção, tinha que ser diferente. Viu, Sextante? Pode fazer uma reimpressão com outra capa. Ai, Jesus. E ele está em 60º na lista geral. Então, mesmo assim, com ficção, não ficção, tá tudo junto, ele tá em 60. Muito bom, muito bom. É muito sucesso. Isso a gente está falando só aí dos índices, né, dos indicadores da Amazon. Mas a gente já viu, né, que nas bienais que a gente foi, ele está sempre também nos mais vendidos, né? Então, assim, ele realmente tem uma performance de mercado excelente. Absurda, sim. E isso só reflete o quanto que o nosso público, né, as pessoas estão precisando disso, né, de desacelerar. E aí eu já entro aqui com uma das primeiras reflexões que eu tive quando eu comecei a ler, foi que a própria estrutura do livro, não que força, mas incentiva você a desacelerar, a pausar, que é o que a gente falou. São pílulas ali, deixa eu mostrar uma página qualquer. Ó. São pílulas, não sei se dá para ver daí, então, e são divididas por uma estrelinha, uma florzinha, sei lá. Então, até essa estrutura mesmo de muitos espaços em branco, ilustração, reflexões curtas, leva essa ideia de que, ok, vamos com calma, vou consumir esse livro de uma forma diferente, que é o que a gente está vendo hoje, que as pessoas estão consumindo mais pela quantidade do que pela quantidade. Você incluir esse para estar na sua quantidade de livros é um desperdício, eu acho, na minha opinião. Sim, e aí eu posso pensar também que, como eu já tinha comentado na temporada anterior, que essa próxima viria com um tema bem parecido. Então, acho que a gente continua aí com essas discussões, né? Que agora é sentindo, refletindo o mundo. Eu acho que se na temporada anterior a gente trouxe muitos temas que são difíceis da gente enfrentar na sociedade atual, agora a gente vai trazer também temas mais legais, assim, como a gente falou, good vibes, né? Mais leves, porque agora a gente vai falar do geral, então não é só das coisas negativas, vão ter coisas positivas também, né? Isso, acho que então a outra temporada foi meio paulada, assim, só coisa pesada, e essa aqui, olha, não, calma, temos algumas soluções. Sim, é por aí. Porque realmente essa é a estrutura do livro, né? São várias soluções, aí, inclusive ele é dividido por capítulos, por, vamos dizer, áreas da vida, né? Então, a gente tem aí capítulo que é sobre relacionamento, capítulo que é sobre amor, capítulo trabalho,
trabalho, sobre o futuro, sobre a vida em si, Isso. espiritualidade. Então, são conselhos para todas as áreas da sua vida. E os outros seguem por aí também, assim, ele também divide, né, e também quer tocar aí em vários pontos que atingem, se não atinge uma pessoa, atinge outra, né, etc. Então, para mim, essa é uma leitura essencial para esse convite à introspecção. Não é um livro também que eu vejo, por exemplo, não sei, de ser muito trabalhado em clubes de leitura, sabe? Porque as reflexões que a gente tira são muito pessoais, né? Então, essa é a vibe dele, né? Essa é a vibe. No seu ritmo, nas suas reflexões, introspecção e segue, né? Aí dentro dessa questão de vamos desacelerar, então ser uma leitura mais reflexiva, tem uma das pílulas que eu marquei aqui, que está na página 30, que ele fala um dilema muito moderno. Quer dizer, um dilema muito moderno. Há inúmeros canais de televisão, mas nada de interessante para assistir. Opções demais deixam as pessoas infelizes. Nossa. Eu achei muito interessante, porque aqui uma das coisas que a gente falou também dessa questão de que a gente está hiper acelerado, hiper estimulado, é muito essas coisas que são entretenimento, né? Sim. Então ele já traz aqui um post, né, uma pílula sobre isso. Nossa, e eu botei a mesma frase aqui, né? Esse mesmo trecho para eu comentar sobre esse paradoxo da escolha, né? Então, é um paradoxo, porque a gente tem mais opções, então nós estamos mais felizes e satisfeitos com várias opções. Será? Porém, quem nunca, né, entrou lá em algum streaming, aí queria ver uma coisa, começou, não achou legal, trocou, no fim da noite não viu direito nada, né? Às vezes acontece muito isso. Juntar a família, juntar amigos, assim, sem ter o que vai assistir. A gente fica 1 hora tentando descobrir o que vai assistir e desiste. Aí vai, sei lá, dormir ou então mexer nas redes sociais. Aí chega a comida, a gente vai comer e bater papo. Boa, ótimo, ótimo. Então esse é o melhor caminho. É por aí. Sim, sim. E ele até fala, né, que é isso, que é da televisão, mas agora a gente já pode falar de streaming, de canais da própria TV, mas que às vezes tem muitas variedades. Agora tem a caixinha, que tem milhares de canais ali. As redes sociais também cada vez mais expandindo possibilidades. Então, e essa questão dessa oferta gigantesca de conteúdo é uma das coisas que nos impulsiona, né? A estar sempre consumindo e não parar. Até a forma como as redes sociais são feitas, né? Hoje, né? Com essa questão do só arrasta para cima, do feed infinito, né? Essas coisas assim. Isso tudo é feito para a gente não parar. Exatamente, exatamente. Tem até, acho que a gente entra agora nesse tópico que é o ritmo, né, da vida moderna, e eu queria recomendar uma palestra que eu vi no TED São Paulo, né, TEDx, né, São Paulo, que tem várias palestras, né, sobre diversos assuntos, e esse é de um psicanalista que eu já segui, ele tem um canal de YouTube também, e a palestra se chama O Estranho Caso da Vida Confortável e Sem Sentido. E tem uma parte que ele faz uma metáfora incrível. Ele coloca a gente para pensar como que funcionava as nossas vidas antes dessa hiperconexão toda. Então, por exemplo, antigamente, para você comer, você tinha que arar a terra, plantar a semente, né? Rega, passam-se as semanas, cresce ali, sei lá, um pé de bananeiras, não sei. E aí você tira ali a banana, descasca a banana e come a banana, né? Isso, assim, um exemplo muito simples, mas a gente pode falar de horta, né? Plantações que vão ali ter os alimentos diários, né? Então, era todo um processo. Hoje em dia, não, eu tô com fome, eu vou aqui abrir iFood, não sei mais quais outros aplicativos, e em 30 minutos, ou até menos, tá aqui. Ou então, mercado. Preciso comprar, né, frutas, legumes e outras coisas, mas está muito longe. Em 15 minutos, né, eles entregam na nossa casa. Então, essa oferta também muito fácil faz com que cada vez mais a gente fique impaciente, né? Então, quanto mais rápido chegar as coisas na minha mão, mais fácil, mais feliz eu estou. Só que não. Inclusive, no episódio do livro Nossas Horas Felizes, que foi com a Catarina, né? Ela comentou sobre isso também. Ela falou, porque hoje em dia, como a gente tem tudo muito fácil, a gente acaba não dando valor, né? Sim. Então, tá aí, né, dentro do que foi falado também nessa palestra, né? A gente acaba
não dando importância a cada etapa, né? E toda essa oferta que a gente fica assim, realmente sem valorizar nada. Sem valorizar nada, é mesmo. E nesse ponto tem um trechinho aqui também que eu acho que conversa um pouco com essa parte. Porque, por exemplo, como a gente está ali tão imerso nessas coisas todas que tão fácil, vem fácil, parece que o sentimento de entusiasmo, de empolgação não vem. Então a gente está sempre em baixa. Sim. Né? E aí, quando a gente está sempre em baixa, parece que tudo, tá bom. Sabe? A gente meio que desfaz das coisas. E aí tem esse trechinho aqui na página 40, que ele fala assim: quando estamos alegres, nosso coração se abre para coisas novas. Quando estamos de mau humor, não conseguimos nos abrir para coisas novas, não importa quão maravilhosas sejam. Sem alegria no coração, nossa evolução na vida é lenta e desinteressante. É isso! É tudo conectado, então é isso. Como tem tudo muito fácil, você não vai ficar mais empolgado. Poxa, olha, colhi hoje um tomate da minha horta, sabe? Não tem mais isso. Então você fica, tudo é normal, ok, passa pro próximo, segue o fluxo. Segue o fluxo. E aí a vida fica meio que sem sentido também, né? Uhum. Ele fala muito disso, de tipo, uma vida confortável e sem sentido, que é isso. Então você está muito confortável naquele ciclo ali, né? Só tendo o mesmo e perde a essência, né? Que essa é o viver, né? É o experienciar. E aí ele fala bastante em vários momentos sobre como essa questão da importância de realmente descansar um pouco, né? Acho que também por ele por ser um monge, né? A gente está falando aí né, de meditação e coisas assim que tá intrínseco ali na prática dele também, né? Mas o que ele fala aqui, que mesmo que sem a gente pensar em questão religiosa em si, mas de ter esse momento, né, de pausa, de descanso. E não precisa ser, nossa, vou parar de trabalhar por 3 meses. Pode ser 20 minutos do seu dia, nossa, sim, né? Sim. E já vai fazer uma super diferença, não é mesmo? A gente acha que não, mas de pouquinho em pouquinho dá uma acalmada mesmo. Eu não lembro onde eu li isso, eu sei que eu vi um episódio da Rádio Novelo que era sobre isso, que já tem estudos, né, que a Terra está girando mais rápido. Claro, não é horas mais rápido, né, são milissegundos ali, microsegundos, mas é interessante porque como a gente já está em um ritmo acelerado, é difícil ter essas pausas. E se a Terra ainda gira mais rápido por questões ambientais também, pelo que explicam, a gente está... o desacelerar é uma corrida contra o tempo em ambos os sentidos, né? O tempo social e o tempo biológico, não sei, o tempo astronômico ali da coisa. Então, essa prática de sempre ter essas pausas é muito difícil, mas é muito importante, né? Eu queria, gente, meu sonho de princesa, poder tirar uns 3 meses assim, sabáticos e não fazer nada. Nossa. E às vezes tem isso, né? A gente tira, vai lá, férias, quando tinha férias da escola. Não, escola não, mas da faculdade, não sei. Aí você fica sem fazer nada por uma semana. Eu ficava agoniada. Sério? Eu ficava, gente, eu leio, eu saio, que a gente fica tão nesse ritmo acelerado que quando para, a gente não sabe, tipo, tá bom, o que eu faço, né? Também tem esse questionamento. Não sei, eu ficava assim, eu fico ainda, na verdade. Eu não fico, acho que não, acho que eu fico bem tranquila nessa parte. Eu consigo preencher com várias coisas, ou com vários nadas. Ou com vários nadas. Perfeito também, né? Tá ótimo. O que às vezes é até melhor do que, por exemplo, ficar achando motivos para sair, sabe? Sim. Porque às vezes você combina muitos encontros, muitos passeios, e aí com muita conversa, você realmente desgasta também. Aí as férias acabam não sendo tão, né? Tá certo, não tá descansa certo. De verdade. É isso mesmo, isso mesmo. Ainda sobre essa questão do ritmo, né? Eu vou associar aqui com um livro que eu li no começo desse ano, que foi, assim, fantástico, que se chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Você já ouviu falar? Não. É loucura. Ele é um doutor, Suhas Krissagar. É indiano, né? Então não sei falar direito. Mas ele fala sobre esse conflito entre o tempo social que a gente está tendo e o tempo do corpo. Então,
E então é tudo sobre ciclo circadiano, hora certa para fazer as coisas. Então, tipo, de manhã, exercício físico, mas se a estação do ano for inverno, talvez não. Alimentos, então ele vai sim. todo, sabe, ele vai todo em uma lógica assim, olha, o seu corpo, ele também existe nesse mundo, nesse espaço, ele tem o tempo dele que não muda, né? Os corpos têm coisas muito definidinhas. Então, é legal que isso também me veio com essa leitura, porque também aborda isso, né, de você entender o seu ritmo, né, nessa introspecção. Claro que tem várias outras atividades externas que vão te puxar ali, né, mas também se reconectar com o corpo é importante para você respeitar o seu próprio ritmo. Com certeza, e isso provavelmente ele vem aí de medicina indiana, alguma coisa Sim, assim. hindu. Mas na medicina chinesa também tem isso, né? Dessa questão dos horários para cada coisa, tudo. E faz muita diferença. O próprio fato de você dormir mais cedo já muda tudo. Acordar cedo. Acordar cedo. É muito melhor. E aí isso tem um trechinho aqui que conversa um pouco com esse ponto de ritmo. Legal. De corpo e tudo. Porque na página 189 ele fala assim. Uma das pílulas. Sonhe alto, mas comece de baixo. Um pequeno ajuste pode ter um grande efeito em sua vida. Por exemplo, se quiser ser mais saudável, comece indo para a cama meia hora mais cedo. Se quiser perder peso, comece bebendo água em vez de refrigerante. Se precisa terminar um projeto importante, comece organizando sua mesa de trabalho. Perfeito. Então, é muito pontual também com isso que a gente está falando. E isso também me fez lembrar um livro que a gente já debateu aqui, que foi o Impulso. Que é um livro que o personagem principal, o Andrés, ele tá passando por um momento muito difícil, né? Que leva ele a tomar até decisões bem complicadas. E aí, depois que ele reflete um pouco, ele para pensar e fala, poxa, eu tenho um problemão, que é difícil de eu mudar ele. Mas e se eu começar com esse pouquinho aqui, ó? Só mudando a minha postura? Sabe? E aí ele muda uma coisinha na vida dele que vai gerando vai desencadeando toda uma mudança, uma transformação, né? Sim, isso. E postura no sentido literal do corpo, mesmo, né? Do corpo não é mesmo. Nem as condutas, é o corpo. Sim, ele simplesmente fala, eu tô aqui todo encurvado, ele me olhei no espelho e não gostei do que eu vi. Poxa, e se eu tentasse melhorar minha postura? E isso muda a vida dele. É mole, a gente nem acredita. Muito legal. Nossa, ótimo link. Porque às vezes a gente acha, ainda mais nessa sociedade que a gente está, de que tá tudo muito fácil, a gente acha que para fazer uma coisa grandiosa tem que já ser o espetáculo, né? Tem que ser incrível. Isso aí é... Um plano mirabolante de conquistar o mundo. Sim. Quando que, na verdade, muitos planos começam de baixo e você vai crescendo. O podcast é um exemplo, né? Isso. Porque a gente começou, vamos ver no que dá. E a gente foi crescendo e tal. Tem até um trecho aqui que agora eu não sei se eu marquei ele, não vou achar. Mas que ele fala sobre isso, sobre essa questão de que muitas vezes a gente é bombardeado no mundo de ser perfeito e de ter um bom desempenho. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de começar algo por medo de não estarem preparadas. Sim. E que isso é um dos piores erros, porque, na verdade, você nunca vai estar preparado. Então, só começa e vai indo, e aí as coisas vão, né? O passo a passo vai evoluindo, né? Vai melhorando, coisas assim. Sim. Então, é bem isso, né? Com tudo na vida. Sim, também tem aquele ditado coreano, né? Começar já é metade, né? Já Isso. É 50%. Porque realmente a gente acha que tem que não pode errar também. Você começa, você não pode falhar. Você tem que ser um caminho reto e certeiro. É muito, muito cruel mesmo. Bom, beleza, falamos aqui de ritmo, né? Tem mais algum trecho que você quer colocar de ritmo? Eu acho que não. Acho que foi. Tá bom. Porque acho que a gente pode comentar agora sobre outro aspecto muito importante do livro, que é esse resgate a uma consciência interna, assim, a uma consciência de si. E ele explica muito também que a mente é a principal chave aí para a gente mudar atitudes e tudo. E se a gente não controla essa mente, se não bota as rédeas ali, a carroça vira, o cavalo sai correndo em disparada, né? Tem até eu não sei a página, mas tem uma frase que ele bota assim: conhecemos o mundo pela janela da mente. Então, como você articula ali as suas questões mentais também vai refletir em como você enxerga e atua, né, no mundo.
E a mente também, então ela pode ser esse aliado de você enxergar as coisas de formas diferentes, como também o pior inimigo, né? Exatamente. Ele coloca também, logo no comecinho, ali acho que até no prefácio, na introdução do livro, na página 22, ele fala que há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Perfeito. Então, é exatamente isso, né? Se a gente... Depende do jeito que a gente olha para a situação, não é mesmo? Isso aí, isso daí. E também a forma como a gente se coloca, não só o pensamento, mas, por exemplo, a postura, né? O modo como a gente se coloca no mundo também vai afetar como as pessoas nos enxergam e como a gente também enxerga, né? Então, ele fala muito disso e ajuda também a como a gente pode deixar essa mente mais maleável, né? Para a gente também mexer a nosso favor. Tem até uma metáfora que ele usa que eu achei muito legal, que é o exercício da consciência plena, que é de você ver as coisas de um ponto de vista mais no alto, assim, como está tudo acontecendo. Você lembra? É uma metáfora que ele fala da água suja e os peixinhos lá embaixo. Ah, eu acho que eu não anotei isso, não. A metáfora é a seguinte, que a água está suja e você quer ver os peixes. Não adianta você ir querendo tirar a sujeira, porque só vai piorar. Então, deixa as coisas assentarem, a poeira abaixar e você vê os peixes. Então, é a mesma coisa. Você está ali em cima, vários sentimentos juntos, vários conflitos, questionamentos, e você quer ver a solução, você quer ver esses peixinhos. Então, tem que deixar a coisa fluir, né? Que é difícil pra caramba também. Não, com certeza. É bem, bem complicado. Tinha um trecho que conversava com isso, mas eu não tô achando agora. Vamos seguir o baile. Eu só lembro dessa metáfora, mas eu não peguei o trecho em específico. E me lembrou, inclusive, um livro que a gente já mencionou no podcast, acho que no episódio de amêndoas, que é aquele O Lado Bom do Lado Ruim. Acho que a gente falou. Que é também enxergar os sentimentos negativos como ferramentas ali para você, ou então aprender, ou melhorar em algum aspecto, entender algo de uma forma diferente. Então, ele traz muito isso de tipo, a consciência plena é você lidar com o bom e o mal para você, mas de forma mais leve e deixando fluir, porque são sentimentos, é a vida, são as coisas, né? Isso também, eu lembro que a gente conversou também na temporada anterior sobre essas questões de como é importante, às vezes, a gente ter esse distanciamento da situação que está te adoecendo, exatamente para você poder ter essa consciência plena, né, de todos os fatores e não ficar ali se culpando, fui eu que fiz tudo errado, que não sei o quê. Porque exatamente quando você se distancia que você consegue elaborar e ver o macro, né, de tudo que aconteceu. Sim, né? Sim. A gente falou bastante sobre isso também. Tem até posts assim de psicólogas e tudo falando, se você briga com alguém, tá lá em uma discussão, encerra, dorme, porque no dia seguinte as coisas já vão ter clareado, né? Isso serve para várias questões, né? Então, até em brigas, em confrontos ali mentais ou com outras pessoas, essa calma, esse desacelerar também pode ser muito benéfico, né? Tem alguma pílula que ele fala isso, mas eu acho que eu não anotei. Sobre a questão de quando você está com raiva, você não responder naquele momento, você deixar para responder no dia seguinte. Isso. Tem algum trecho que ele fala isso, não tem? Tem, então é isso. Ele falou, eu já vi vídeos assim que falam também, e faz muito sentido, né? Isso total. Porque tomar decisões de cabeça quente... Não dá certo. Não vai dar certo. Não dá certo. É que nem fazer as coisas às pressas, assim, também não funciona. Então, esse desacelerar entra em vários sentidos. Mas até nessa questão aí de como controlar a mente e os sentimentos, tem um ponto aqui que ele coloca que eu achei um tanto quanto meio que... Não sei se eu posso dizer problemático, mas que é um pouco contraditório ao que a gente veio falando nas temporadas anteriores. Tá, diga minha página. Deixa eu achar aqui. Página 52. Tá. Que é exatamente sobre essa questão das emoções negativas, né? Que ele fala, como podemos entender melhor nossas emoções negativas e tentar solucioná-las em vez de reprimi-las? A resposta é bem simples. Tudo que precisamos é separar a energia crua dessas emoções dos rótulos linguísticos que as acompanham, como raiva ou ódio, e testemunhar calmamente até que a energia se transforme em outra coisa.
é um pouco estranho isso aqui, não é? É bem zen, né? É bem Aí ele zen. fala, o importante aqui é não se apegar às palavras como raiva, ódio ou inveja, e em vez disso, observar a energia crua por trás delas. E aí, a gente conversou bastante com as meninas que vieram aqui, as psicólogas e tal, e a gente falou bastante sobre essa questão de nomear os sentimentos, né? E aqui ele fala, não se apegue aos rótulos linguísticos. Eu concordo, acho que eu consigo entender o ponto dele, que é o seguinte, eu acho que nomear é importantíssimo, para que você diagnostique as coisas, é importante. Só que você também não pode ficar sujeito àquilo. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não, você está ansiosa. Exatamente. Você não é ansiosa. Eu tenho depressão. Estou com depressão agora, né? Então, acho que é nesse sentido, de você não ficar muito grudado naquele rótulo e não trabalhar, né? Mas é claro, isso de tipo, cadê que ele falou? Separar a energia crua dessas emoções. Me ensina, moço, sabe? Porque é muito complicado. É um exercício de mindfulness, né? De meditação ali, consciência plena. Nesse ponto aqui é muito, assim, característico do budismo mesmo, né? Porque ele fala sobre essa questão de esperar que essa energia se transforme em outra coisa, meio como se fosse algo passivo, isso, né? E é uma coisa que pra gente é muito difícil, né? Porque a gente já quer solucionar, a gente quer, mas me dá a fórmula aí de eu fazer... eu falei isso agora, né? Me ensina aí, né? Porque exatamente. E a gente tem essa questão, né? Que mesmo... isso que você falou é muito importante, que é interessante elaborar, nomear aquilo que você está sentindo. Mas exatamente para você saber se aquilo que esse incômodo que você está sentindo é algo negativo. E, olha, se for algo negativo, eu preciso me afastar disso. Eu não posso deixar isso se enraizar. É exatamente pro contrário, né? Nomear é importante por isso, né? Porque aí você já detecta ali, é como se fosse, sei lá, um quadro branco e uma sujeirinha. Você detecta, beleza, vamos então trabalhar em cima dela, não ficar colocando mais pontinhos em volta dela, colorindo ela, sei lá. Né? Sim, mas em vários pontos ele fala sobre essa questão de não fazer nada, apenas esperar. E pra gente... Sim, é difícil. Nossa. É porque ele é um monge, né? Ele é um monge, exatamente. Já deve ter outra pegada, assim. Eu não sou monge ainda não, né? E também ele fala muito sobre o ritmo de trabalho, né? Relacionamentos, crítica social envolvidos aí, e o quanto que às vezes esse excesso, né, que a gente coloca nas nossas vidas pode até ter um efeito um pouco, não mágico, mas meio inebriante, assim, ele vai meio que te seduzindo. Então, acho que também isso implica na gente, por exemplo, querer respostas rápidas para tudo, porque você está nesse estado de produção, produtividade, eu recebo alguma coisa em troca. Então, traz essa nuvem em torno dos seus pensamentos a respeito disso. No caso, trabalho, mas pode ser qualquer atividade que a gente coloque ali como meta, tarefa, performance, sei lá. Não sei. Não, eu tô entrando nessa questão de trabalho, lendo aqui as minhas anotações, e ele fala muito desse equilíbrio, né? No trabalho e nos relacionamentos interpessoais. Então, não ir com muita sede ao pote a um trabalho, ou a uma pessoa, ou a algum amigo, e também não ser frio, né? Esse equilíbrio é muito budista, assim, é você buscar equilíbrio nas várias esferas da sua vida, né? E tem um detalhe, quando ele fala de relações interpessoais, que ele coloca muito o ego ali envolvido. Eu achei o máximo, porque eu adoro falar disso. E ele fala que a arrogância e o ego estão muito por trás da crítica, da fofoca. Tem até um trecho, aí esse eu anotei aqui, que é assim: quando fala mal das pessoas, isso machuca mais você do que os outros, porque a sua negatividade é mais ruidosa dentro de você. Então, assim, pensando em um cenário de empresa, de trabalho, assim, muita fofoca, muita puxação de tapete, etc., às vezes você só alimentar aquela negatividade fere mais todo aquele equilíbrio que você está tentando criar, né? Achei interessante também esse ponto. Eu gosto bastante dessas pontuações que ele faz sobre todas essas questões de ego mesmo. E é bem nesse ponto, assim, de tipo, gente, vamos
meio que assim, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você, né? Isso. Inclusive, ele usa muito essas colocações de espelho, que às vezes quando você faz para alguém é porque você não tá bem com aquilo, né? Sim. Então, se você achou que a pessoa tem tal defeito, é porque você tem esse defeito. Ele coloca bastante essas coisas também, mesmo. né? Ele bota muito esse reflexo. E tem uma parte também que ele fala que, assim, a sua atitude, você pode estar julgando a atitude do outro a partir da sua perspectiva, mas às vezes a sua atitude para aquela pessoa também não é grande coisa ou não é muito legal também. Então ele coloca muita gente para relativizar essa ideia que a gente tem de verdades únicas e absolutas, né? Uhum. Até também na questão de julgamentos, né? Que ele fala que é pra gente não ficar julgando as atitudes e coisas do tipo. Até, inclusive, tem um trecho aqui que ele fala, é mais sobre o corpo, mas eu acho que dá pra gente usar também para essa questão do que a gente faz no dia a dia. Que é um trecho em que ele fala que é necessário muito esforço para que nossa forma física pareça natural e espontânea. Mas só porque parece espontânea, isso não quer dizer que não houve esforço. Isso também em várias coisas no dia a dia, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, mas isso aí nem deu trabalho. E, gente, deu, né? É que agora se tornou uma coisa habitual, entendi. Entendi. E tem muita gente que desmerece, às vezes, certas funções, certas atitudes, né? Até mesmo em relações de trabalho, né? Sim. Ou em relações interpessoais, por exemplo, assim, poxa, você já aguentou a pessoa falando, sei lá, um mês. Aí, um dia que você não aguenta, a pessoa vai lá e fala, nossa, você não tem paciência comigo. Mas não vê todo o esforço que você já teve até ali. Sim. Porque para ela pareceu tão natural que... Sim. Né? É mesmo. Então, acho que volta nessa questão que ele fala dessas relações também terem esse equilíbrio, né? Então, por exemplo, esse caso que você deu, que a pessoa só fica ali ouvindo a outra reclamar e quando ela dá um basta, a outra acha estranho. Também, né, tipo assim, tem que ter esse equilíbrio. Você está reclamando, mas deixa o outro também falar as coisas dele, sabe? Precisa desse equilíbrio na vida como um todo, né? Tem uma parte, eu acho que é na parte de trabalho também, que ele fala muito sobre a identidade coreana associada a currículo. Eu peguei isso aqui. Disso? Claro que eu peguei isso. Pegou, muito bom. Vamos trazer. Eu achei isso, assim, muito cultural, né? Sim. E é bem importante pra gente falar dessa questão da crítica social que ele faz aqui, né? Isso. Vê se você Aquele encontra. tapinha com luva de pelica. Sim. Tem aqui, ele fala sobre a universidade, né, que as pessoas estudam. Isso, que aí você coloca elas em caixinha e acaba limitando o potencial que elas podem ter. E se elas não se encaixarem nesses padrões, né? Elas são fracassadas, que a sociedade coreana é muito assim, né? Página 172. Tá. Ele diz, todas as vezes que eu volto à Coreia, me pergunto por que os coreanos são também tão obcecados em saber em que universidade você estudou. Sim. Mesmo quando já tem mais de 50 anos, né? E aí depois ele fala que isso preocupa ele porque se considerarmos que a identidade de uma pessoa está ligada, sobretudo, à sua cidade de origem ou à universidade em que se formou, acabaremos olhando apenas para o passado dela, sem prestar atenção às suas habilidades atuais ou à sua visão do futuro. Sim. Certo? Sim. Ele coloca bastante esse ponto, né? De rotular a pessoa por algo e fica com aquela imagem daquela pessoa para sempre e pronto. E a partir daquilo não importa mais nem nada do que aquela pessoa pensa, nenhuma das habilidades que aquela pessoa tem. Sim. É muito... É engessado, né? É muito delimitado ali. A pessoa não consegue nem se mostrar ali... diferente daquelas caixinhas, nem dá liberdade a ela para isso. Realmente é bem aprisionador, digamos assim, né, de certo ponto. Exatamente. Nesse ponto, me lembrou um pouco também o que a gente discutiu um pouco também na temporada passada nos livros do Byung-Chul Han, né? Que aí a gente está falando de mais um autor também que tem essa vivência no exterior, né? Porque o monge viveu aqui muito tempo nos Estados Unidos, né? Sim. Então tem esse olhar distanciado, né, da sociedade coreana e aí aponta essas críticas que são bem contundentes, assim, e reveladoras mesmo de como a sociedade funciona, não é mesmo? Sim. Na verdade, eu não sei, ele mora na Coreia agora? Será que ele voltou? Acho que agora ele mora na Coreia, mas... Tá. Mas, claro, ele teve essa vivência. Teve toda essa vivência, portanto, muito tempo fora. Entendi. Fez a graduação dele, depois ele foi para professor, né? Muito tempo fora. Bom, um último ponto que eu achei legal trazer, que eu anotei aqui pelo menos,
do quanto que ele coloca a filosofia da vida e do bem-estar, né? O quanto que a gente pode levar essas reflexões para a vida de um modo geral, não só para esse momento aqui de introspecção e leitura, né? E aí eu pensei muito naquele livro Vita Contemplativa, que a gente vai trazer aqui também no podcast em breve, que fala muito sobre um estilo de vida mais focado nessa contemplação, na reflexão. E não é só um momento, uma vez por semana eu faço isso, não. É sempre que possível você exercitar esse desacelerar e tudo o que ele pode trazer de bom, né, para a sua vida. Então, esse livro acho que tem uma correlação bacana. Tem bastante. Ele fala muito aqui sobre essa coisa da atenção pura, né? Isso. De você viver aquele momento. Que também isso está totalmente atrelado, gente, à prática da meditação. Que é isso, você está naquele momento por inteiro, né? Sim. E eu acho que isso traz também uma certa nuance para a questão que ele fala também de... não é que você não tem que se importar nunca com as opiniões dos outros, mas é muito mais importante você aceitar quem você é, né? Do que você ficar se moldando às opiniões de todo mundo, a esses padrões, essas pressões todas. E aí tem um trechinho aqui na página 61 que ele fala, né, um pouquinho sobre essa questão de aceitação. Que se eu tivesse que resumir a vida de uma pessoa iluminada em poucas palavras, diria: completa aceitação do que se é. Sim. Ao aceitarmos aquilo que somos, nossa mente fica relaxada e serena, enquanto o mundo se transforma depressa ao nosso redor. Perfeito. Total, né? Quanto mais a gente tenta provar para os outros facetas nossas ou então máscaras nossas, menos a gente vai se traindo, né? Ótimo trecho. E aí a questão também de acompanhar essa atenção plena, de viver o momento, também tem um trechinho aqui bem, bem interessante que ele coloca na página 177, que eu acho maravilhoso, assim, me lembrou um pouco aquele K-drama My Liberation Notes, que vocês já estão cansados de eu indicar ele aqui, porque eu sempre indico. Mas vamos lá ver que vale muito a pena. E ela fala bastante dessas nuances de se apegar aos momentos bons da vida e coisas assim. E aí esse pedacinho aqui nessa página fala isso. Na vida há muito mais momentos comuns do que extraordinários. Esperamos na fila do mercado, passamos horas indo para o trabalho. Regamos as plantas e alimentamos nossos animais de estimação. Felicidade é encontrar instantes de alegria nesses momentos corriqueiros. Né? E aí tem a parte aqui, essa continuação, quando ele fala, quando você se concentra, até a lista telefônica pode ser interessante. Se você está entediado, talvez não esteja se concentrando. Também é totalmente relacionado à questão da meditação e da atenção plena. É mesmo. Né? Que é isso. Uma coisa super simples do seu dia pode se transformar em algo muito significativo, se você estiver realmente prestando atenção. Perfeito. Então, acho que nesse ponto tem um contraponto legal com o Vita Contemplativa, porque ele fala muito desse fazer nada, mas acho que fala pouco de fazer esse nada presente ali, né? Claro que ao fazer nada você vai com o tempo focando nesse presente, mas acho que nesse livro aqui ele traz mais essa ideia de tipo, olha, não é para fazer qualquer coisa sem ser trabalho e você ficar viajando. Foca ali, né? Foca nesse presente, esquece as influências externas. Então, é um contraponto legal. Eu acho que não é nem que o Vita Contemplativa deixe isso de fora, só que eu acho que a forma como o Han escreve não deixa essas coisas claras. Isso. Porque ele tenta ser muito mais filosófico e tudo mais, e o Monge já traz uma escrita que é muito mais objetiva, porque é uma escrita que quer conversar mais com o público. Sim. Não é à toa que ele é um best-seller, né? Não que o Han também não seja, mas que ele acaba chegando em todos os leitores. Isso. Né? E o Han já é um tipo de leitura que não é para qualquer pessoa, né? Sim, que tem um vocabulário muito acadêmico. Sim, então, assim, eu acho que também está no Vita Contemplativa, mas de uma forma diferente e não tão clara. Sim. E é isso que eu quis dizer. E ele traz muitos exemplos, né, do dia a dia. Então, tô no trabalho, tá acontecendo isso. Você abre ali, tem algum exemplo que traz essa questão. Ele traz exemplos da época dele de faculdade. Até curioso que ele fala do primeiro amor dele, gente. Um monge. É muito legal. Vamos ler pra vocês saberem essa fofoca completa. E também se liga essa parte final desse desacelerar, que é o que dá nome ao livro e tudo. Tem vários outros termos, né, que remetem também a essa ideia.
ideia. Eu pensei no Nixon, que é... Eu não sei se você já ouviu falar. Tem um livro que é com esse nome, que é A Arte Holandesa de Não Fazer Nada. Aí também tem aquele... O dolce far niente. Ia falar esse agora. Olha a italianinha. Olhei pra italiana e falei, como assim você não vai falar do dolce far niente? Exatamente. Tem esse, tem o Ikigai, né? O japonês, que também tem essa ideia de você dar razão ali pro seu ser. Então, assim, mal ou bem, tem muita gente já identificando essa necessidade, cada cultura de uma forma, né? Esse ponto que você trouxe agora sobre mal ou bem, tem muito, em todas as várias culturas existe algum dizer que está falando exatamente sobre a mesma coisa. E aí a gente falou também na temporada anterior sobre essas questões de fragilidade emocional e possíveis soluções e coisas do tipo. E aí a gente lembra que a gente está falando aqui hoje de um livro que é escrito por um monge do budismo, né? Do Zen budismo. Só que ele traz isso no final aqui, no capítulo da espiritualidade, que eu acho muito certeiro. Sim. Que ele fala sobre... tá aqui na página 229, quando ele fala de quando ele começou a estudar, né, esses conceitos teológicos, e que ele passou um pouco pelo cristianismo também. E aí ele fala aqui de uma constatação que ele teve, né? Que... Ele fala, eu me dei conta de que a verdade não é propriedade exclusiva de nenhuma religião. Sua natureza permite que pessoas das mais variadas religiões a reconheçam e respeitem. Então, acho que é isso. Todas as culturas, todas as religiões têm esse mesmo, vamos dizer, pilar, né? E aí a gente encontra essas falas, né, de dolce far niente e coisas assim, que estão falando sobre a mesma coisa. Sim. Então, sim. É bem isso. É cada cultura ali identificando melhores formas de transmitir essa necessidade humana, né? Sim, porque isso são coisas que todos nós, seres humanos, temos em comum, todas essas angústias, né? E querendo ou não, embora com as suas particularidades, acho que o mundo inteiro está caminhando assim, nesse mesmo ciclo de aceleração e excessos, né? Sim, sim. Tudo isso. E eu acho que, para finalizar, tem um trechinho que eu marquei aqui, que fala aqui do nosso tópico, né? Livros. Cadê? Na página 213. 213. Que ele tá falando sobre a busca pela vocação, né? Ai, sim. E aí ele fala que a maneira mais fácil de se expor a uma variedade de experiências indiretas é a leitura. Sim. E aí ele fala sobre como é importante você ler sobre tudo e aumentar, né? Porque é assim que você vai ter experiências de coisas que você realmente não pode viver. Isso, né? isso. Porque você não pode, ele fala, você não pode ter várias vidas, assim. Ou então, por exemplo, antes de escolher o que eu quero ser quando eu crescer, eu preciso, tipo, experimentar. Mas como? Você não tem como, sim, né? sim. E aí, pelos livros, é onde você consegue ter essa experimentação, né? Isso. Acompanhando ali toda aquela narrativa, entrando dentro do pensamento do personagem, vendo quais são os sentimentos. Porque os livros, eles vêm também, né? De experiências reais. Então, eu acho que fica aí esse recado final. Leiam muito. É isso aí. Porque, mal ou bem, você vai ali transitar entre muitas realidades e você não vai vivenciá-las ali em carne e osso, mas já vai usufruir ali do que elas têm para oferecer. Exatamente. Né? E até ele fala também de trabalho voluntário, estágio, né? Então também não ter esse snobismo de achar que começar de baixo ou fazendo coisas voluntárias, etc., também não tem benefícios, né, para o seu autoconhecimento. Então, leitura e essas questões hobbies, assim, também são muito importantes. Muito importantes. Verdade. Eu acho que é isso. Essa parte também que ele cita os livros me lembrou também Amêndoas, né? Porque também é uma forma em que o personagem, né, o Yoon-jae, que tem essa condição alexitimia, né? Ele consegue experienciar outros sentimentos através das narrativas. Verdade. Livros, né? É a maior dádiva que a gente tem. Maravilhoso. Muito acesso a conhecimentos e vivências, né? Uhum. Acho que finalizamos, né? Falamos bastante coisa, né? Tópicos Passamos por vários tópicos. É um livro muito para si, assim, né? Você lê e você vai refletindo ali sobre a sua própria vida e seguindo, né, os conselhos, deixar as coisas fluírem, né, como ele fala. Eu acho que realmente é um livro para ler aos poucos e eu acho que é muito interessante ler ele após ler esses livros mesmo, por exemplo, do Han, que a gente citou bastante aqui, porque faz um contraponto com uma visão mais positiva, apesar do Han criticar muito essa coisa do positivismo. Ele critica bastante.
É verdade. Mas eu não vejo assim como um positivismo assim ruim, uma positividade ruim, assim. Ele dá caminhos, né? E tem muito a ver com a meditação, que tem várias pessoas que falam que dá certo. Você sabe meditar? Não, nunca tentei. Eu também não. Eu já tentei, Você já mas tentou? eu fico agoniada. Eu vou tentar, então, porque será que eu consigo? Minha mente também é meio perturbada. Então, eu fico agoniada e falo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer sou muito alguma acelerada, né? Então, eu não sei. E assim, às vezes, até na hora de dormir, você fala assim, chega, agora eu vou dormir. Aí você deita, e aí passa 1 hora, passa 2, e você tá ali com o seu pensamento a mil. Eu sei muito bem. Então, é complicado. Eu não sei se eu conseguiria meditar, gente. Preciso descobrir. A gente tem que tentar juntas de novo, assim, pra gente... Né? Porque até em templo budista a gente já foi, então agora é botar em prática, né? E também depois de fazer todas essas leituras que estão falando sobre desacelerar, vamos colocar um pouco em prática. A gente tem que botar em prática. Mas então é isso. Pra quem ficou até aqui, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eba, quanto tempo deu, David? Tá bom.